Você já imaginou presenciar um vale inteiro coberto por ossos secos? Ossos que um dia pertenceram a pessoas, mas agora jazem espalhados, sem vida, sem identidade? Imagine o silêncio absoluto. Apenas o vento levantando poeira e movendo ossos que já perderam toda a carne, todo o calor, todo o sopro de vida. É uma cena que desperta inquietação, que transmite um peso quase insuportável. E se, diante dessa cena de total desolação, você ouvisse a voz de Deus dizendo: profetiza sobre esses ossos e eles viverão? O que você faria? Ficaria em silêncio diante do impossível ou falaria com fé para que a vida voltasse a surgir? Hoje nós vamos mergulhar profundamente em uma das visões mais impressionantes e dramáticas de toda a Bíblia. A visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Essa não é apenas a história de um profeta. É uma mensagem atemporal sobre restauração, esperança e sobre como Deus pode transformar o impossível em realidade. E mais do que isso, é um convite para você perceber que o mesmo Deus que falou com Ezequiel ainda fala hoje e continua a soprar vida onde só existe morte. Para compreender essa visão, precisamos primeiro voltar no tempo e entender o cenário histórico e emocional em que Ezequiel se encontrava. O povo de Israel estava vivendo o exílio na Babilônia. Eram tempos sombrios. O templo, símbolo da presença de Deus no meio do povo, havia sido destruído. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. A identidade de Israel como nação parecia ter desaparecido. Aqueles homens e mulheres estavam longe de sua terra, longe de sua cultura e, principalmente, sentiam-se longe do seu Deus. A esperança havia se evaporado. A nação parecia morta. Ezequiel, como profeta, carregava em si a dor de sua gente e a responsabilidade de transmitir a mensagem divina. Ele não falava para um povo que estava apenas desanimado, mas para um povo que já tinha desistido. É nesse contexto de luto nacional e espiritual que Deus o leva, em espírito, para um vale. Mas não era um vale verdejante, cheio de flores e riachos. Era um vale árido, silencioso e repleto de ossos secos. Tente imaginar o cenário. O chão rachado pela seca, o vento quente levantando poeira, ossos espalhados por todos os lados, sem qualquer ordem, sem qualquer conexão. Não eram ossos frescos, mas ossos secos, quebradiços, que denunciavam que a morte havia chegado ali há muito tempo. Aquele lugar não apenas cheirava à morte, ele exalava a sensação de que a vida jamais poderia retornar. É como se Deus quisesse que Ezequiel encarasse o mais extremo nível de impossibilidade. E então, nesse silêncio opressor, Deus faz uma pergunta intrigante. Filho do homem, poderão viver estes ossos? É uma pergunta carregada de peso. Deus não está apenas pedindo uma opinião, ele está sondando a fé, testando a percepção espiritual de Ezequiel. Aos olhos humanos, a resposta seria óbvia. Não, é impossível. Mas Ezequiel responde com humildade e reverência. Senhor Deus, tu o sabes. Ele não afirma que é impossível, mas também não presume ter a resposta. Ele coloca a questão nas mãos de quem realmente tem o poder. Então, Deus faz algo ainda mais surpreendente. Ele não apenas promete vida, ele manda Ezequiel participar do processo. Profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A ordem é tão inesperada quanto ousada. Falar com ossos, proclamar vida para aquilo que não tem ouvidos, que não respira, que não sente. Mas é exatamente isso que Deus manda. Ezequiel poderia ter questionado, poderia ter hesitado, poderia ter pensado que aquilo não fazia sentido. Mas ele obedece. E aqui já temos uma lição poderosa. A fé verdadeira não espera as circunstâncias mudarem para agir. Ela fala antes, ela se move antes, mesmo quando tudo ao redor grita que é impossível. Quando Ezequiel começa a profetizar, algo extraordinário acontece. Primeiro, ele ouve um som,
um ruído, um barulho que cresce. Ossos começam a se mover, a se aproximar uns dos outros, como se mãos invisíveis estivessem organizando aquele caos. Cada osso encontra seu par, cada esqueleto começa a se formar. Logo, tendões aparecem, ligando os ossos. A carne começa a surgir, cobrindo cada estrutura. Pele envolve aqueles corpos. O vale, antes cheio de ossos secos, agora está repleto de corpos completos. Mas há um detalhe: ainda não havia vida. Tudo estava montado, mas não havia movimento, não havia respiração. Era como se Deus estivesse mostrando que restaurar a forma não é o mesmo que restaurar a essência. Era preciso mais. Então Deus fala novamente, profetiza ao Espírito e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedece mais uma vez, e quando ele profetiza, o vento, símbolo do Espírito de Deus, começa a soprar. O ar entra naqueles corpos e, de repente, eles se levantam. Já não são ossos secos, nem corpos inertes, mas um exército enorme, vivo e de pé. O que antes era um cenário de morte se transformou em um campo de vida e força. O impossível havia acontecido diante dos olhos do profeta, mas a visão não era apenas uma demonstração de poder. Deus explica o significado. Estes ossos são toda a casa de Israel. O povo dizia: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, estamos exterminados. Mas Deus responde com uma promessa: eu abrirei as suas sepulturas e os trarei de volta à terra de Israel. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Essa visão não era apenas sobre o futuro imediato de Israel. Era uma mensagem eterna de que Deus pode restaurar aquilo que parece perdido para sempre. E aqui está a aplicação para nós hoje. Quantas vezes na vida nos sentimos como ossos secos? Talvez seja um casamento que parece não ter mais solução. Um sonho que você acalentou por anos, mas que morreu no meio do caminho. Uma fé que um dia foi forte, mas que agora parece fraca, distante. Talvez seja a sensação de que não existe mais futuro, de que as portas se fecharam para sempre. O Vale de Ossos Secos nos lembra que, mesmo quando tudo parece acabado, Deus pode restaurar, renovar e soprar vida novamente. E assim como Ezequiel teve que profetizar, nós também precisamos declarar vida sobre aquilo que está morto em nossa história. Há uma diferença fundamental entre reconstrução e restauração. Reconstruir é pegar algo que ainda existe, mesmo que quebrado, e tentar consertar com os recursos que temos. Restauração divina é diferente. É Deus criar vida a partir do nada, transformar ossos secos em um exército vivo. É algo que não depende de nossa força ou de nossas habilidades, mas da ação sobrenatural de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que estejamos dispostos a obedecer, mesmo quando não entendemos. Talvez hoje você esteja no meio de um vale. Talvez os ossos que você vê sejam lembranças dolorosas, feridas emocionais, perdas irreparáveis. A boa notícia é que Deus ainda pergunta: podem viver estes ossos? E a sua resposta pode mudar tudo. Não se trata do que você vê agora, mas de quem está falando com você. O mesmo Deus que soprou vida naquele vale ainda sopra vida sobre nós hoje. O mesmo Espírito que encheu aqueles corpos é o Espírito que pode encher a sua vida com propósito, esperança e força. Essa história não é apenas sobre Israel. É sobre todos nós que, em algum momento, passamos por desertos e vales onde parece que não há mais saída. É sobre a lembrança de que Deus é especialista em transformar cenários impossíveis. É sobre saber que mesmo quando não vemos como, Ele já tem um plano para restaurar. E quando Ele age, não apenas devolve o que foi perdido, mas transforma e fortalece, como fez com aquele exército que se levantou. Talvez a parte mais desafiadora para nós seja aceitar que Deus nos chama para falar vida sobre aquilo que está morto.
Ele poderia simplesmente ter feito os ossos viverem sem a participação de Ezequiel, mas escolheu envolver o profeta no processo. Isso nos mostra que muitas vezes Deus quer que sejamos parceiros da restauração, que tenhamos a coragem de abrir a boca e declarar aquilo que ainda não vemos, porque a nossa fé é demonstrada não quando as coisas já estão prontas, mas quando ousamos falar em meio ao silêncio do vale. O convite dessa visão é claro. Não importa quão seco seja o seu vale, não importa quão impossível pareça a restauração, o poder de Deus é capaz de reverter qualquer situação. E mais do que isso, Ele quer usar a sua voz, a sua fé, para iniciar esse processo. O mesmo Deus que restaurou Israel quer restaurar você. Ele quer pegar os pedaços secos da sua vida e transformá-los em algo vivo, forte e útil novamente. E tudo começa com a disposição de responder: Senhor, Tu o sabes, e de obedecer mesmo sem entender. Se essa história tocou o seu coração, guarde uma verdade: não existe situação irreversível para Deus. O vale que hoje parece o fim pode ser, na verdade, o palco do maior milagre da sua vida. Basta ouvir, obedecer e deixar que o Espírito sopre sobre você. Porque o Deus que deu vida a um exército de ossos secos continua hoje a transformar morte em vida.